eu quero lembrar aos irmãos que Deus tem opinião a respeito de cada um dos seus servos. Deus tem uma opinião a respeito de cada um de vocês. Qual será a opinião de Deus? O que Deus tem a dizer dos irmãos, de você que vai assistir ou que está assistindo? O que Deus diz de você? Quem são os crentes fortes? Quem são os crentes espirituais que devem auxiliar, corrigindo com amor aqueles que estão fracos, que estão trôpegos, que estão caindo? Quem são estes? O texto que nós estamos meditando se encontra no livro de Gálatas, que o apóstolo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao 5, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Bem, irmãos, existe um grande obstáculo na vida do crente, e esse obstáculo é o que Paulo está tentando mostrar para os cristãos. O apóstolo quer que os cristãos fiquem cientes de que esse obstáculo é o orgulho, e ele mostra como vencer o orgulho, e ele diz que é tendo simpatia, empatia pelo outro, simpatia mútua, e não ser como aqueles que agem de forma presunçosa, que se acham melhores do que o seu irmão, simplesmente porque não estão cometendo a mesma falha daquele irmão, e por isso não cuidam, não tratam daquela enfermidade, daquela fraqueza, daquela falta do seu irmão, porque se acha melhor do que o seu irmão. Quem são os fortes? Quem são os crentes espirituais que podem socorrer o fraco, aquele que está debilitado? Nós vimos já o versículo 1 e o 2, hoje nós veremos o 3, que diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. A melhor forma de você saber como tratar o seu irmão que está em pecado, que caiu, a melhor forma é você entender que você não é nada. Por mais que você esteja firme, você precisa entender que você não é nada. E se você se julga alguma coisa, pior ainda, porque além de um nada, você é uma pessoa que se engana. Pois bem, meus irmãos, porque as pessoas mais exigentes, aquelas mais santarronas, são as mais amargas. Já perceberam isso? Que aquelas pessoas que mais cobram os outros, que menos se cobram e mais cobram os outros, que mais veem defeito nos outros, essas pessoas são amargas. Sabe por quê? A continuação, no versículo 16 do nosso capítulo, diz o seguinte: e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Porque, meus irmãos, aquelas pessoas que se acham melhores, que são amargas, elas são amargas, porque sobre elas não cai a paz do Senhor, sobre elas não desce a paz do Senhor, nem a misericórdia do Senhor. E essas pessoas são secas, são amargas. Você precisa ter cuidado de como você se vê. Já perceberam que quando você tira uma foto com muita
pessoas. Quem é a primeira pessoa que você procura para olhar como foi que saiu na foto? É você. Então você sai naquela multidão, cadê então? Onde eu estou? E aí você vai procurar se você não saiu feio na foto. E você sai procurando, ufa, ainda bem, eu saí até fotogênico aqui, que bom. E aí você começa a olhar as outras pessoas, e quando você vê alguém que saiu feio na foto, uma careta, alguma coisa, você já dá aquela risadinha. Mas você não faria isso se fosse com você. Ou seja, você quer se parecer bonito para os outros. O problema é que o espelho te engana. O mesmo espelho que mostra a tua beleza externa pode estar ocultando a tua podridão, a tua feiura interna. O espelho te faz belo, mas por dentro só Deus sabe quem você é. Nem você sabe. E por que você não sabe? Porque você está preocupado, tão preocupado com o que é externo, com o que é visível, que você esquece de avaliar e analisar quem você é por dentro. E o apóstolo Paulo, ele está preocupado com isso e querendo que os crentes tenham cuidado, porque ele sabe que é muito possível que você se torne uma pessoa presunçosa, orgulhosa. Ele sabe que isso é possível e ele não quer que isso se torne comum no meio dos cristãos. É horrível nutrir uma opinião afetuosa a respeito de si mesmo, como se você fosse autossuficiente, como se você fosse mais sábio do que os outros. É horrível isso. O perigo da autoestima. Existe aquele perigo de você ficar olhando para, eu não consigo, eu não posso, eu não sou, eu não sei, e você ficar sempre se privando de realizar alguma coisa porque você se vê sempre incapaz. Mas existe também o perigo da autoestima, aonde você começa a olhar para você e se achar suficiente, se achar bom. E se achar bom aos olhos de quem? Aos olhos de bajuladores, aos olhos de homens como você. Por que não parecer ou ser bom diante dos olhos de pessoas piedosas, que sejam sinceras e que falem do teu erro e que digam, olha, você está errando nisso. Por que ser bom somente diante daqueles que têm elogios apenas para você? E por que não ser bom diante de Deus, que é aquele que de fato julga quem você é ou não? Aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair. Sabe quando você será grande de fato? Sabe quando você vai ser visto por Deus e pelos piedosos como um crente espiritual? É quando você não ceder ao orgulho. É quando você demonstrar amor e bondade a todos. E quando você aceitar, por exemplo, a exortação do apóstolo Paulo, quando disse aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nada façais por partidarismos ou vanglória. Não façam nada porque vocês querem tomar partido de um ou de outro, ou por vanglória, mas por humildade. De que maneira? Considerando uns aos outros superiores a si mesmo. A partir do momento que você tiver essa capacidade de olhar para os seus irmãos e disser, eu sou inferior a todos eles, todos estes que aqui estão são superiores a mim. Enquanto você não conseguir enxergar desta forma, você é um orgulhoso, você é um arrogante e você é um crente não espiritual. É um crente fraco. Note que a presunção do auto-engano é muito perigoso. E ele tira de você justamente o dom maior que alguém poderia receber. O dom que a Escritura Sagrada chama de dom supremo.
O dom que a Escritura Sagrada diz que é o que vai permanecer eternamente. Todos os outros dons, todos, um dia terão fim. Até a fé, até a esperança terá fim. Sabe quando? Quando Cristo voltar e estiver com vocês na glória, não necessitará mais de fé nem de esperança, porque vocês já estarão com Ele. Só que o único que vai permanecer, o único dom, é o dom do amor. E o apóstolo Paulo diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Se você é soberbo, se você se acha pelo menos um pouquinho melhor do que alguém, você é um soberbo e não está sabendo o que é o amor. O orgulho é uma fraude para nós mesmos. E não há trapaça mais perigosa no mundo do que o auto-engano. Porque você não pode se corrigir. Você não vai jamais se corrigir. Se você não se vê como um doente, como você vai querer um médico? Entendem, meus irmãos? Então o auto-engano é terrível. Muitas pessoas já morreram porque se enganaram ou foram enganadas. Por exemplo, algumas pessoas receberam profecias não bíblicas, porque as profecias bíblicas não falham, mas profecias pessoais de homem para homem, onde alguém disse para o outro: olha, você sofre do coração e toma esses medicamentos, eis que eu te digo, a partir de hoje você não tomará mais, porque te dou um coração novo. E o crente acreditou naquela falsa profecia, naquele engano, e passou a se auto-enganar também. O que aconteceu? Parou de tomar o medicamento, porque acreditou de fato que tinha recebido um coração novo, e teve um infarto, ficou acamado e depois faleceu. Mas por quê? Porque ele achou que não precisava mais de médico. Ele se auto-enganou, dizendo para si mesmo: eu não preciso mais de remédio nem de médico. Enquanto Deus dizia: você precisa sim, vá lá ver se você ainda não está doente. Mas ele se auto-enganou. Então, da mesma forma, é você na sua vida espiritual. Quando você se acha bom demais, quando você se acha um pouquinho melhor do que o outro, você não vai querer aceitar de forma alguma a repreensão. Você não vai querer se humilhar de forma alguma, e isso matará você espiritualmente. Olhar mais para o seu próprio caminho é que você está precisando, mais para a sua própria casa, antes de olhar para o outro. É isso que você precisa. Mas infelizmente, na vida do crente, está acontecendo ao contrário. Parece que o crente vive mais na casa do outro do que na sua própria casa. Parece que o crente hoje vive mais a vida do outro do que a sua própria vida, porque ele tem coisas horríveis para falar de um monte de gente e nada para falar de si mesmo. Um dia eu estava reunido com um grupo de cristãos, e um cristão disse na reunião, disse: olha, aquele dali está praticando tal e tal e tal pecado, na frente de todo mundo. E a pessoa ficou toda constrangida. E eu aproveitei o momento para dizer: pronto, vamos fazer o seguinte, já que aqui a gente começou a falar do pecado do outro, vamos falar do nosso pecado. Por favor, comece por você e me diga quais são os pecados que você anda praticando. Ah, eu sou o pior pecador. Digo: sim, tudo bem, mas dê o nome aos seus pecados como você deu ao do outro. Ah, não, mas eu peco mesmo. Sim, mas diga quais são os pecados, fale o nome deles. Não disse de forma alguma. Percebem, meus irmãos, que é mais fácil viver a vida do outro do que a sua. Pare com isso. Olhe primeiro para a sua. Não é que você não vá julgar, porque se Paulo está dizendo aqui: vocês que são espirituais, corrijam com amor o que está em falta. É lógico que ele está pedindo para você julgar. É lógico.
Mas o que ele está dizendo também é: avalie-se a você primeiro. Tire primeiro a trave do teu olho, e depois você vai ter condições para tirar o cisco do olho do seu irmão. Para o arrogante, a solução é focar nas suas faltas. É isso que você precisa fazer. Você precisa olhar para dentro de si e se autoavaliar, analisando-se. Muitas vezes você é enganado por pessoas que são covardes, que são fracas, que não te consideram tanto quanto você pensa que elas consideram. E elas sempre te enganam dizendo que você é uma boa pessoa, mas elas sabem que tem aquela coisinha ali que você precisa corrigir. Mas por algum motivo, ou para não perder a amizade, ou para não ficar constrangido, esse teu amigo ou tua amiga evita de falar da tua falha, e só fala do que você tem de bom, e você se engana acreditando em tudo que essa pessoa diz. Daí a pouco você não se avalia, porque você já tem a avaliação do outro. Mas é um engano, meus irmãos. É um engano. Você tem que fazer uma autoanálise de sua vida, e aí sim você vai poder se gloriar, se alegrar em você mesmo, se você for achado fiel diante de Deus, é claro. Mas quer saber? Eu vou fazer uma prova com vocês aqui. Se eu pedisse para você vir aqui na frente para dizer tudo que você pensou durante a semana, tudo que você fez, detalhadamente, sem falhar em nada na descrição, você teria coragem de dizer as coisas que você fez sem ninguém estar vendo? As coisas que você pensou sem ninguém estar percebendo? É isso, meus irmãos. Tiago, ele diz o seguinte: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Percebe o quanto isso é sério? Vocês teriam coragem de falar de suas falhas? Por exemplo, você permitiria, se fosse possível, permitiria que passasse aqui no telão, no projetor, as falhas ocultas que vocês cometem, as coisas que você desejou e as coisas que você pensou? Você permitiria que passasse aqui para todos assistirem? É claro que não. Quem vai querer seus pecados expostos à luz de todos aqui? Agora, por que expor o pecado dos outros e não corrigi-los com amor e brandura, como se você fosse melhor do que os outros? A análise deve ser feita buscando a aprovação de Deus, meus irmãos. É isso que você deve fazer. Será que Deus aprova o meu proceder? Como eu ando pensando, como eu ando agindo, as coisas que eu deixo de fazer, será que Ele anda aprovando? Então pare de buscar a aprovação de homens e busquem a aprovação de Deus, para saber se de fato você, com a sua consciência, estará em paz diante dele. Observe o que Paulo diz aos Coríntios na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Observe o que o apóstolo Paulo está trazendo à tona aqui. Para aquele que quer encontrar alguma glória diante de Deus, a sua consciência, ela precisa
ter esse testemunho de santidade e sinceridade diante de Deus, mas não com filosofias, argumentos, interesses humanos, mas na graça divina. Eu consegui, mesmo assim você continua sendo um nada. Por que você conseguiu? Por causa da graça divina. Por isso você vive no mundo, e especialmente um para com o outro. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Entendem? A liberdade aqui está relacionado a você ter o poder de servir ao irmão. Ele está dizendo: olha, se você usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, ela já não é mais liberdade. Mas como é que você sabe se a tua liberdade não é carnal? Como é que você sabe que a tua liberdade é espiritual? Que você é um crente espiritual, um crente forte? Quando você é servo do outro pelo amor. Aí sim. Mas se tem alguém que você não considera como teu Senhor, como teu superior, se existe alguém, então você já não está no caminho da humildade, no caminho da liberdade verdadeira. E existe a falsa análise, meus irmãos. É aquela análise que você faz de si mesmo, olhando e se medindo com os outros. Você usa a sua régua para medir os outros. E aí você diz: olha, aquele grupo ali, eu sou melhor que eles, porque eu não faço isso, não faço aquilo, não cometo isso, não cometo aquilo. E eles sim. Aí depois você mede para outros e diz: mas eu ainda estou um pouquinho abaixo por causa daquele. Isso gera uma falsa humildade, porque você começa a dizer: não, eu não sou melhor do que todo mundo. Mas você acha que é melhor do que alguém. Então isso daí é um auto-engano, uma falsa análise de si mesmo. Você precisa fazer uma análise de si, a regra da palavra de Deus. Certo crente, certo reformado disse o seguinte: se você não se vê como o pior dos pecadores, é porque você não se conhece ainda. É preciso se conhecer. E quando você se conhece, você percebe que você é o pior dos pecadores. Assim Paulo fez. Mas isso é necessário que seja feita a análise, a régua da palavra de Deus, e não a sua régua. É a palavra de Deus que vai te pesar, que vai te medir. Faça uma análise do porquê você faz as coisas corretas. Por que você faz o bem? Por que você ajuda o outro? Por que você prega a palavra? Por que você ora? Por que você vem para a igreja? Por que você faz o que faz de bom? Analise. Porque se tudo que você faz não está sendo fundamentado pelas Sagradas Escrituras, e se o que você faz não é pelo motivo correto, e sim pelo resultado, está dando resultado, todo mundo está me elogiando e as coisas estão se resolvendo. Se é pelo resultado, você está se enganando. O pragmatismo jamais vai ser a solução para a igreja, nem para a sua vida. Não é o resultado que define o que é correto, mas é se você está sendo guiado pela palavra de Deus. Se o motivo que te leva a fazer aquilo é a palavra de Deus. Porque se você faz em busca de elogio, já não é por Cristo. Mas se você faz para honrar o nome de Cristo, glorificar o nome de Cristo, engrandecer e agradar a Cristo, é por isso, Senhor, que eu faço. Então sim, você é um crente espiritual e tem a motivação correta. Agora, como saber se você tem a motivação correta? Porque às vezes você se engana nisso também. Observe
quando as coisas não corresponderem como você espera. Por exemplo, você dá um bom dia para o irmão e o irmão vira a cara para você. Por que você deu o bom dia? A sua reação vai dizer o porquê. Se você se zanga, então a tua motivação foi agradar o irmão ou receber de volta o bom dia. Mas se você diz: Senhor, a ti eu engrandeço tanto na rejeição desse irmão quanto na aprovação dele. E se você se agrada em Cristo, independente do resultado que veio, aí sim, você é um crente espiritual. Está pronto para corrigir aqueles que são fracos. Entenda, o prumo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mostrar se a tua obra está sendo verdadeira ou falsa. Cuidado, porque o fariseu subiu no monte, batia no peito e contou muita vantagem. E ele dizia: graças te dou, ó Deus, porque não sou igual a este publicano. Porque eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu ajudo, eu faço isso, eu jejuo, eu persevero, eu oro. E ele contou muitas obras boas. E Jesus Cristo disse: olha, ele desceu de lá sem nenhuma aprovação de Deus. Ele não foi justificado diante de Deus. Deus não se agradou nem um pouco daquela oração, porque ele orou de si para si mesmo. É como se o Deus dele fosse o espelho, e ele olha e diz: ah, como eu sou belo. Já o publicano que batia no peito, sem coragem de olhar para o alto, dizendo: sê propício a mim, pecador, Senhor. Jesus Cristo disse: este sim desceu justificado. Este sim, que reconheceu que é um nada, que reconheceu de fato quem é, desceu grande diante de Deus. Pois bem, meus irmãos, para concluir, eu quero lembrar aos irmãos que Deus tem opinião a respeito de cada um dos seus servos. Deus tem uma opinião a respeito de cada um de vocês. Qual será a opinião de Deus? O que Deus tem a dizer dos irmãos, de você que vai assistir ou que está assistindo? O que Deus diz de você? De Jó, Deus disse o seguinte, falando para Satanás, o Senhor disse: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. De Natanael, o Senhor disse o seguinte: Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Preste atenção no testemunho que Cristo disse de Natanael. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Esse foi o testemunho do próprio Cristo a respeito de Natanael. E aqui nós vemos também o testemunho de Cristo a respeito de João Batista, quando ele diz: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Entendem isso? Sabe o que Cristo está querendo dizer com isso? Que você também pode ter diante de Deus uma boa avaliação. Deus pode sim também ter para com você uma linda observação. Sim, quando Jesus Cristo diz: olha, ninguém nascido de mulher é maior do que João, mas no reino de Deus, aquele que for o menor será maior do que João. Ele está querendo dizer: se você conseguir se fazer menor do que João se fez, você será maior do que ele. Porque no reino de Deus é assim, no reino dos céus é assim. As coisas são ao contrário. Para o mundo, grande é aquele que tem poder, conhecimento, sabedoria, importância, dinheiro,
para Deus, grande é aquele que se faz o menor, que se faz servo de todos, que se porta como aquele que é escravo de todos. Para esses, Deus diz, é o maior. E se você conseguir ser menor do que João se fez na terra, você será tido por Deus como maior. Para terminar, meus irmãos, eu digo o seguinte: não confiem no espelho, não confiem no que os outros dizem de você, não confie na sua autoavaliação perante os outros, não meça a sua fidelidade a Deus pela infidelidade dos outros. Faça uma autoanálise olhando a partir das tuas falhas. Olhe o que você desejaria que passasse em um telão para você saber se você de fato está de bem com Deus. Eu tenho coragem que passe tudo no telão? Não, tenho não. Então isso me faz um terrível pecador. E busque humildemente se corrigir. Faça uma análise não buscando a aprovação dos homens, e sim a aprovação de Deus. Não foque no pragmatismo. Não é o resultado que diz quem você é, mas as regras que você observa e a intenção que você as pratica. Se for Cristo, tudo bem. Se não, você está se auto-enganando. Para isso, o crivo é as Sagradas Escrituras. Então estude a Bíblia. Estude muito a Bíblia. Pergunte muito sobre ela. Pesquise, avalie para que você saiba como proceder diante do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus esteja sobre toda a igreja.